Nesse vídeo de hoje nós iremos aprender como utilizar o Azure Data Factory para ler arquivos de notas fiscais em formato XML que estão contidos dentro do recurso Azure Blob Storage. Espero que gostem, não se esqueçam de dar seu like. A maioria das pessoas que estão assistindo nossos vídeos não estão inscritos, então dê essa focinha se inscrever no nosso canal. Obrigado e vamos lá! Primeiramente, nós iremos identificar a origem desses dados. O Azure tem um recurso chamado Azure Blob Storage, que além de outras funções, ele permite você colocar arquivos binários e arquivos textos dentro da nuvem. Vejam que esses arquivos vão poder ser visualizados ou efetuados uploads tanto na interface web, na opção Containers. Veja que nós temos uma estrutura de pastas e olha que nossos arquivos XML eles estão aqui sendo relacionados. Eu posso facilmente utilizar a opção de upload tanto na web quanto no aplicativo desktop instalado na minha máquina, que é o Microsoft Azure Storage Explorer. Veja que eu consigo visualizar a mesma estrutura que está na interface web dentro desse aplicativo, fazendo a opção tanto de upload quanto de download daquilo que eu adicionei anteriormente. Então, nós iremos utilizar essa origem, para que o nosso Data Factory insira o conteúdo desses arquivos lá na tabela do SQL Database. Então, vamos para a próxima etapa. Indo para o Data Factory, nós iremos criar agora a conexão entre os dois recursos. Em gerenciamento, nós temos a opção Linked Services, onde eu posso procurar pelo Azure Blob Storage e configurar para que o Data Factory consiga acessar essas pastas, essa estrutura onde estão os arquivos XML. Vou definir um número 01, porque eu já tenho um já cadastrado previamente, mas vejam que, além de utilizar o Integration Runtime padrão do próprio Data Factory, eu vou utilizar a seleção de qual storage eu tenho esses arquivos. Já o Pocket BI Data que nós vimos na etapa anterior. Vejam que a forma de conexão é o próprio Linked Service e eu posso simplesmente testar e ele vai nos trazer que a conexão foi executada com sucesso. Não existe mistério aqui. É só criar o Linked Service que você vai ter acesso ao recurso Azure Blob Storage. Feito isso, eu vou para a criação do pipeline. Um novo pipeline para que eu possa copiar esses dados de um ponto a outro. Vejam que, utilizando a opção copiar dados, eu tenho o recurso de origem, o source, e eu vou criar quais os arquivos ou os dados que eu desejo obtê-los do Azure Blob Storage. Nesse caso, os arquivos XML. Então vejam que ele me pergunta qual tipo de arquivo eu desejo utilizar. Vou escolher o XML, continuar, e vou definir aqui nota fiscal XML 01. Vejam que isso aqui é um conjunto de dados, que nós iremos criar para acessar e jogar no SQL Database. Como a gente já tinha criado o Linked Service anteriormente, veja que aquele já está selecionado na lista para facilitar a sua seleção. Outra coisa interessante aqui é qual caminho, porque vocês viram que tinha uma pasta, Eu posso criar várias estruturas, inclusive de subpastas dentro do Blob Storage, e ele vai me perguntar onde e qual arquivo eu desejo dessa estrutura. Veja que eu tenho o XML aqui, vou escolher um apenas e apertar OK. Eu já escolhi o meu arquivo de origem. Vejam que tem uma pegadinha aqui. Eu selecionei apenas um arquivo e ele vai carregar apenas um arquivo. Mas e se eu desejar fazer com que ele leia todos os 3 arquivos
de uma só vez, né? Uma lista de arquivos com base numa lógica. Eu posso simplesmente alterar o recurso que eu acabei de criar aqui, ó, nota fiscal, um conjunto de dados, e ao invés de deixar o XML selecionado, eu posso remover essa opção e na opção do meu pipeline, né, que eu vou alterar aqui o nome para ler nota fiscal, eu defino um coringa, né? Ou seja, eu quero todos aqueles arquivos que começam e terminam com determinada lógica. Então veja que ele vai me permitir colocar o wildcard aqui, onde eu vou colocar NFE coringa.xml. Essa opção de definir o coringa só funciona se você, lá no conjunto de dados, remover o arquivo na última propriedade. Então você tem que remover obrigatoriamente, como nós fizemos, o nome do arquivo e adicionar o coringa aqui na opção da pasta, né? No caminho desses arquivos. Veja que, após isso, nós iremos selecionar aonde esse arquivo, né, esse conteúdo desse arquivo vai ser coletado, e para isso eu vou selecionar uma tabela do SQL Database, certo? Vejam que eu já tenho uma estrutura já pronta de nota fiscal, mas eu vou criar uma outra, que é o SQL Database Azure, definir que é uma tabela. Aqui o nome pode ser qualquer um que você queira colocar, certo? Colocar 01 também para quem tem um diferenciamento. Selecionar o meu Linked Service que eu já tinha criado anteriormente. É um Linked Service que se conecta ao banco de dados SQL. E escolher a tabela. Nesse caso, já existe uma tabela nota fiscal, mas eu vou criar uma outra para que vocês possam visualizar que ele tem a opção de Auto Create, né? Então, para isso eu tenho que definir o meu esquema e o nome da tabela nota fiscal. Vou colocar aqui 01 também, apenas para exemplificar. Eu preciso obrigatoriamente marcar como nome, porque ele vai tentar importar um esquema de uma tabela que não existe, certo? Então, é importante essa opção. Ok? E agora, antes de irmos para a próxima etapa de execução desse pipeline, eu vou configurar justamente a opção de Auto Create, né? Então, ou seja, ele vai identificar que não existe essa tabela e ele vai criar conforme as propriedades, os tipos de dados, as colunas que eu desejo selecionar para que seja criada essa tabela. Então, para isso, eu preciso utilizar a opção Mapping, ou seja, mapeamento. Ou seja, eu vou simplesmente importar o esquema, que nesse caso é o esquema do XML, e vou selecionar vou aumentar um pouco mais a tela aqui, qual as colunas que vão ser inseridas no meu SQL Database. Vejam que ele já reconheceu a estrutura de hierarquias do arquivo XML e já identificou ao lado aqui um possível tipo de dado, né? Então, esse possível tipo de dado não necessariamente é o mais correto. Então, é importante sempre você avaliar se ele está coerente com os dados que você é conhecedor deles, né? Então, eu não vou selecionar todas essas colunas apenas para demonstração, vou selecionar algumas opções, que é o próprio nome o próprio número da nota fiscal, vou definir aqui como string, e vou escolher a data de emissão, também vou escolher a opção string, só para facilitar. Lógico, você no seu dia a dia você vai avaliar melhor e inclusive verificar como converter as suas datas, dependendo do seu tipo
de dado que você está carregando. Vou adiantar esse processo para quem não perca muito tempo. Vejam que, selecionadas as colunas, eu posso também alterar o nome das mesmas que foram definidas pelo sistema. Então, posso, ao invés de deixar esse nome grande, né, que ele usa levando em consideração toda a hierarquia, eu posso simplesmente colocar um pouco menor ou da forma como eu desejo. Vou validar essa tarefa, tudo ok, e vou publicá-la para que reflita as alterações na nuvem e eu possa executar utilizando o gatilho atual. Adicionar gatilho, executar o gatilho agora, né? Ele tem aqui, foi publicado, e ele vai pegar todos os 3 arquivos XML e o seu conteúdo com aquelas colunas selecionadas e adicionar dentro do SQL Database. Veja que para isso eu preciso entrar em monitoramento. Veja que existe uma trigger sendo executada nesse exato momento. Clico nela, né, nesse gatilho. Veja que já foi rápido, ele já executou com sucesso. E se eu for visualizar essa estrutura dentro do meu SQL Database, uma nova tabela de notas fiscais foram criadas com o 01, né? Eu posso visualizar o conteúdo delas, que é exatamente o conteúdo dos arquivos XML. Vou executar uma query básica do sistema e ele está aqui, olha, o número da nota fiscal, a data que foi emitida essa nota fiscal e para quem foi vendido com sua unidade federativa. Então, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, dá uma passadinha também em outros vídeos do canal e siga-me também no LinkedIn.